Bom dia, gente. Tudo bem, tudo bem? Beleza, beleza. Muito bom dia. Começamos agora. Começamos hoje esse projeto de live sempre às 6h30 da manhã. Acho que vou chamar esse projeto de Café com Adriano Alves, para falarmos de assuntos ligados à linguagem, assuntos ligados à psicanálise, à teologia e assuntos diversos. Beleza? Hoje, por exemplo, rapidinho, até porque essas lives têm a intenção de serem rápidas, 15, 20 minutinhos, todos os dias de segunda a sexta, às 6h30 da manhã. Às 6h30 da manhã. E quero começar conversando com você a respeito de algo que é, no mínimo, bastante importante, que é o seguinte: para começarmos uma série de lives que eu vou fazer sobre ansiedade no século XXI, para que possamos começar, repito, uma série de lives sobre ansiedade no século XXI, que é o seguinte: sempre que a linguagem de uma época muda, o jeito de sofrer muda. Sempre que em uma determinada época a linguagem muda, o jeito de se comunicar muda, o jeito de essa pessoa ou essas pessoas conhecerem o mundo muda, o jeito de elas se conhecerem muda também. Portanto, o jeito como a pessoa elabora o sofrimento muda também. Então, nessa primeira semana, ou nessas primeiras lives, eu quero falar bastante sobre isso, bastante sobre a ansiedade e os sofrimentos no século XXI, causados pela mudança de linguagem. É porque nós tivemos uma enorme transformação no que se refere... Fala, Damares! Nós tivemos enormes transformações no que se refere ao uso da linguagem, ao uso das tecnologias da comunicação. Então é importante que nós guardemos essa ideia. Sempre que a tecnologia da informação muda, o jeito de construir linguagens muda e o jeito de sofrer muda também. Por exemplo, como é que é a nossa experiência nas redes sociais? Só para que tenhamos um exemplo. Como é a nossa experiência? Por que toda segunda-feira as pessoas sofrem por começar a semana? Por várias razões, né, Letícia? Por várias razões. Uma delas é de que as pessoas perderam a capacidade de viver um dia de cada vez. E esse é um assunto, sem dúvida, importante demais para nós tratarmos aqui um dia. Sem dúvida, para nós tratarmos aqui. A maioria tem uma dificuldade enorme para começar, né? Toda segunda-feira. Na verdade, as pessoas passam a vida torcendo para o tempo passar depressa, né? Quem estuda, por exemplo, às 7 da manhã torce para chegar o intervalo. Depois torce para chegar outro intervalo. Depois torce para chegar a hora do almoço. As pessoas não percebem, mas elas passam a vida torcendo para o dia acabar. Mas depois eu vou explicar isso com mais detalhes. Isso tem muito a ver, por exemplo, com a cultura latina, de que trabalho tem que ser obrigatoriamente sofrimento, de que trabalho tem que ser obrigatoriamente algo ruim. Tanto é verdade que a palavra trabalho em português vem de trípolis, que é o nome de um chicote. Na cultura latina, na cultura brasileira, trabalho significa sofrimento. Esse conceito, muitas vezes internalizado em nosso inconsciente, contribui demais para que tenhamos a ideia de que trabalho seja algo muito ruim. Isso compromete, inclusive, o crescimento do brasileiro. Porque estudar é ruim, trabalhar é ruim. E quase sempre é essa a ideia. Mas eu gosto de dizer o seguinte sempre:
é que hoje, com as redes sociais principalmente, a nossa experiência de vida ficou muito fragmentada. Quando você está no feed, por exemplo, do Instagram, como é a sua experiência de informação? Como é a sua experiência de compreensão em relação às narrativas das outras pessoas? Ué, você só vai... Olha só, você mora na Inglaterra, né? E as pessoas são mais tranquilas no que se refere a trabalho. Com certeza. Com certeza. Existem lugares, por exemplo, em que a pessoa vê o trabalho como bênção de Deus. O brasileiro vê trabalho como maldição. Não é? Esse aí é um assunto que nós podemos abordar amanhã. Só não vou abordar hoje, porque hoje eu quero falar algo muito importante para iniciar essa nossa série de lives. Beleza? É que a nossa experiência com a realidade, a nossa percepção, fala Júlio, de realidade, está cada vez mais fragmentada com as redes sociais. Quando você conhece alguém por uma rede social... Sim, Damaris, minha prima Damaris, o trabalho é visto como virtude, sem dúvida. Inclusive, nessa cultura austríaca, alemã, que é uma cultura bastante protestante, o trabalho é bênção de Deus. O trabalho é bênção de Deus. Diferentemente de países que estiveram associados à cultura católica da Contra-Reforma, em que o ideal é o ócio medieval. O ideal é não ter que trabalhar. A bênção de Deus seria não trabalhar, do ponto de vista da formação afetiva, intelectual de países como o Brasil. Essa ideia de que ser bem-sucedido é não precisar trabalhar. E isso atrapalha demais o inconsciente e o crescimento do brasileiro, sem dúvida alguma. Atrapalha absurdamente. E nesse caso, eu não me refiro sobretudo à sua religião. Se você é católico ou se você é protestante, eu não estou dizendo isso. Mas é importante entendermos que países de colonização, olha, quem não trabalha não é bem visto, de forma nenhuma. Sim, países de colonização católica normalmente veem o trabalho como algo ruim. E claro que isso acaba sendo inconsciente. Vê um trabalho como algo pejorativo, como coisa de gente menos importante. Com isso, eu não estou criticando quem hoje é católico. Eu estou falando sobre a formação social e sobre a ideia de que a formação social, desde os tempos da colonização, essa formação dialoga com um pensamento medieval de que as pessoas mais importantes de um feudo, os nobres, não trabalham. Os nobres não trabalham. E é interessante, porque aqui no Brasil, ainda que você não seja católico, você pode ser ateu, pode ser protestante, pode ser espiritualista, pode ser espírita, pode ser que a sua formação cultural é muito católica. De vez em quando você diz coisas como vixe, credo, Nossa Senhora. Então, quando eu falo de católico aqui, é verdade, Emily. Aqui no Brasil, quando a pessoa ganha um prêmio na Mega Sena, a primeira coisa que ela diz é que vai parar de trabalhar. Porque no Brasil, trabalhar é maldição. E isso nos conecta diretamente com a Idade Média. Já os países de colonização, por exemplo, mais protestante, tipo Alemanha, tipo Holanda, tem essa ideia de que trabalhar é uma bênção, de que trabalhar é uma virtude. E nesse caso, eu não estou dizendo que um pensamento seja certo e outro seja errado. O que eu estou dizendo é que esse pensamento de que trabalhar seja ruim, fala Fábio,
esse pensamento de que trabalhar seja algo ruim, que nos conecta com a Idade Média, que tem a ver com países ligados à Contra-Reforma, isso hoje nos atrapalha muito. Inclusive, esse é um ingrediente que traz ansiedade. Porque o brasileiro vive em função do descanso. E quanto mais demora a chegar ao descanso, mais as pessoas sofrem. Tá, mas o que eu quero falar é o seguinte: a nossa experiência com as redes sociais é cada vez mais fragmentada. A nossa experiência com as redes sociais é cada vez mais fragmentada. Você conhece uma pessoa pela rede social, aí de repente você olha no Instagram da pessoa, só tem fotos em balada, outro só posta fotos em trabalho, e a própria maneira como você manipula a rede social, passando o dedinho, né? E tudo rápido, fragmentado, urgente, tudo rápido demais, tudo urgente demais. E é assim que nós nos conectamos nas redes sociais. O que acontece é que isso faz perder o sentido. É que o nosso sentido de vida depende muito do todo. Tudo aquilo que não tem todo, não tem sentido. Se você está andando pela rua e avista a perna de uma cadeira e fala: meu Deus, a perna de uma cadeira. Como é que você sabe que a perna de uma cadeira é a perna de uma cadeira? É o fast food, né? É isso aí. Porque você já viu uma cadeira toda. Por isso que você sabe que a parte é parte. Porque você conhece o todo. Fala, Eza. Então, o que acontece é que a vida faz sentido quando você percebe o todo da vida. Aí a vida faz muito sentido. Quando você percebe o todo. É como se a vida fosse aquele quebra-cabeças de 500 peças que você tem que montar. A primeira coisa que você fala, Eza, a primeira coisa que você tem que ver é a imagem que está na caixa, a imagem que tem que ser montada. Poxa, há uma imagem e você tem que montar aquela imagem. Você tem uma noção do todo. Então, quando você acha uma peça em que aparece a imagem de um relógiozinho, você tem que procurar na imagem toda onde é que está aquele relógio. E você tem um procedimento, você começa pelas quinas do quebra-cabeças para montar o todo. Você só conhece a parte a partir da percepção do todo. O que eu percebo é que hoje as pessoas estão tentando montar o quebra-cabeças da vida e da existência com as peças viradas, sem terem noção da imagem que elas querem montar e só tentando encaixar. É apenas um procedimento de tentativa e erro. Tentando encaixar. E como as pessoas não viram a caixa toda, elas não têm essa noção do todo. E a falta da noção do todo traz uma crise de sentido, de significado. E essa crise de sentido faz sofrer. Uma das causas do sofrimento hoje é a falta de capacidade que as pessoas têm de enxergarem a vida como um todo. Isso tudo é muito importante. É aquilo que eu chamo de cultura da playlist. Porque na década de 1980, se a pessoa quisesse um disco do YouTube, por exemplo, ia até a loja, comprava o disco, e era um álbum, né? Aquela música, aquele LP, tinha uma sequência de músicas. A música de número 3 tinha que ser a de número 3. Não podia ser outra. Ela tinha que ser a de número 3. Tinha que ser. Havia uma lógica, um conceito. E aquelas músicas todas eram partes de um todo. Havia até encartes, pequenas apostilas, comentando sobre
como cada letra foi feita, a experiência que eles tiveram para fazer. Ou seja, havia um todo com peças que se encaixavam. Hoje não. Hoje você coloca a música na playlist, pula de um artista para outro, de uma música para outra, e isso acaba sendo um símbolo bastante importante da vida fragmentada. Caminhante no caminho, o Senhor acha que esse quebra-cabeça da vida é inimaginável e apenas descoberto peça por peça? Se sim, como ver o todo? Na verdade, Ézer, nós sempre temos que nos esforçar para ver o todo. Sempre temos que nos esforçar. Inclusive, Ézer, em relação ao tempo. Mesmo que você não conheça o todo, você tem que ter a perspectiva, a ideia, a expectativa, a esperança de que esse todo existe. Mesmo que você não enxergue o todo. É a maneira, por exemplo, como temos que ver a vida. A vida é um todo. E o problema de hoje é apenas parte do quebra-cabeças. O problema de hoje não é o todo. É aquela velha história que eu sempre digo por aqui. Por que uma criança chora quando rala o joelho? É porque dói. Claro, dói. Então ela chora. Só que a criança chora também porque, como ela tem uma experiência bastante limitada em relação ao tempo, ela acha que aquela dor vai doer para sempre. Ela não tem uma noção do todo da vida. A criança pensa que a dor vai doer para sempre. E isso contribui, fala Márcia, Raquel, Paulinha. A criança acha que a dor vai doer eternamente. Puxa, aí ela chora. Deus me livre de uma dor que doa para sempre. O adulto não chora quando rala o joelho, porque ele já aprendeu a lidar com as quedas da vida, com as raladuras da vida. Ele sabe que vai passar daqui a pouco. É por isso que, em certo sentido, Ézer, afetivamente, essa sociedade hoje é extremamente infantil. É porque as pessoas perderam a perspectiva de que a vida é um quebra-cabeças todo. Então a pessoa pega uma peça, acha que aquela peça já é o todo. Isso faz com que sejamos incapazes de lidar com o sofrimento. E é uma das causas da infantilização hoje. Da infantilização. A pessoa vive um pequeno problema e acha que vai doer para sempre. É uma das causas de hoje as pessoas estarem emocionalmente infantis. Beleza? Obrigado demais. Tchau, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado. E amanhã, de novo, às 6h30, começando aí esse projeto, creio que será bastante importante. Tchau.